Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Meu nome é Ives Fernando e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje nós iremos ir para a aula número 13. Eu irei falar sobre máquinas simples. Mas falando sobre máquinas simples, vamos ligar ao nosso corpo humano, porque o nosso corpo também é uma máquina. Quando se fala de máquinas simples, eu vou dizer que são instrumentos que servem para facilitar a realização de um trabalho. Como assim de um trabalho? Como elevar, cortar, movimentar e apertar. Isso aí vai ocorrer através da ampliação ou transmissão da força que é aplicada aí pelo homem. Então, as máquinas simples, elas são basicamente de 4 tipos. Bora ver quais são esses 4 tipos? O primeiro é alavanca, o segundo, a rodana ou polia, o terceiro, engrenagem ou roda dentada e o quarto é o plano inclinado. Eu vou falar sobre esses 4 tipos de máquinas simples. Então vamos lá. Bora falar sobre a rodana ou a polia. Na rodana fixa, que é a força, né? Vamos dizer que a força que é aplicada, que a gente chama de força potente, ela vai ser igual em valor à força que é exercida pela máquina, que a gente chama ali de força resistente. Apenas ali vai mudar o sentido da força. Então, na rodana que já é móvel, a força potente ela deve metade da força resistente, pois a outra metade da força ela vai ser exercida ali pela superfície que vai prender a rodana como aí o teto. Aí vocês veem a imagem da rodana. Então, agora nós iremos falar sobre alavanca. Já ouviram falar de alavanca? A alavanca ela vai ser formada por um objeto que é rígido, que é capaz de girar em torno de um ponto de apoio fixo. Aí você vê na imagem uma figurinha que está ilustrada, uma pessoa que está com uma vara, né? E tem uma pedra e ela quer justamente deslocar essa pedra. Então, quando se fala de alavanca, a gente vai falar que é a força aplicada pela pessoa. Então, a força potente ela vai ser multiplicada e aplicada pela alavanca. Então, do outro lado do ponto de apoio, que a gente vai chamar aí de força resistente. Aí você vê bem a questão da imagem da alavanca, onde a gente tem a força potente e a força resistente e ali o ponto de apoio. Bom, existe também a alavanca interresistente. A força resistente ela vai estar localizada entre o ponto de apoio e a força potente. Por exemplo, um carrinho de mão, a gente tem um abridor de garrafa, um quebra-nozes. Todos esses exemplos são exemplos de alavanca interresistente. Tem também a alavanca interpotente. O que é uma alavanca interpotente? A força potente ela está ali, localizada entre o ponto de apoio e a força resistente. E aí a gente tem alguns exemplos. Temos a pinça, a vassoura, o cortador de unhas. E vamos agora falar sobre a rodana e a polia, voltando a falar mais sobre essa máquina. Na rodana fixa, a força que é aplicada é a força potente, que é igual apenas que vai mudar ali o sentido da sua força. E lá na rodana móvel, você pode observar na figura aí que a gente tem uma pessoa que está praticando exercícios físicos, né? Então, deve-se ali a força resistente, né? Que é a metade, pois a outra metade da força ela é exercida ali pela superfície que vai prender a rodana no teto. Aí, no caso, a gente tem que estar prendendo ali a rodana na máquina que a pessoa está praticando a atividade física. Então, as rodanas elas vão ter ali inúmeras aplicações. Então, entre elas, a gente vai ter varais de roupa, aparelhos de musculação, no transporte de materiais de construção, nos motores de automóveis e também nos guindastes.
a gente vai ter a questão da rodana ou da polia. Bora falar agora sobre engrenagem ou roda dentada. As engrenagens, elas transmitem movimentos através de rodas dentadas aos pares ou ligadas ali a um eixo central, que é acionado por um motor geralmente, quando se fala de engrenagem. Aí a gente tem imagem, né, de engrenagem ou de roda dentada. Bora falar agora sobre a cremalheira, né, que também é da máquina simples, que é uma engrenagem que vai transformar um movimento de rotação em um movimento retilíneo. Quando se fala da cremalheira, a gente tem justamente isso. É uma rotação que vai transformar justamente essa rotação em um movimento que seja retilíneo. E aí a gente tem o que se chama de plano inclinado. O que é um plano inclinado? É uma superfície plana cujos pontos de início e fim encontram-se em alturas diferentes. Alguns exemplos aí de plano inclinado são rampa, cunho e parafuso. O trabalho que é necessário para subir uma rampa é o mesmo, independente aí do comprimento da rampa. Então a gente tem trabalho, ele vai ser igual à força versus aí o seu deslocamento. Portanto, se aumentarmos a distância, que é o comprimento da rampa, vai diminuir a força necessária para chegar à mesma altura, mas o gasto de energia ele será o mesmo. Então, olhe bem aí com atenção os parafusos. Eles contêm ali planos que são inclinados, só que esses planos que estão inclinados, eles vão estar em forma de espiral. E alguns eles vão ter a forma aí, no caso a ponta, em forma de cunha. Então, as cunhas, elas podem ter de dois tipos, ou seja, de dois planos inclinados superpostos. E vão aplicar ali na realidade nos dois lados, como a gente vê aí nos machados e nas facas, que são exemplos também aí de máquinas simples. Agora, bora falar sobre máquinas simples e o nosso corpo humano. Veja que a gente tem a força potente, a força resistente, o polo. Você pode observar que a gente tem um braço, o osso, o nervo, os músculos, onde eles irão se deslocar para ter a força potente e a força resistente, ok? E a gente também tem o polo. Bom, agora eu gostaria que vocês botassem a imagem para mim, só para mim, para a gente observar que o nosso corpo ele é uma máquina. Então, a partir do momento que eu estou aqui movimentando o meu braço, olha a alavanca, né? Então, eu tenho um movimento aqui, né? Eu tenho o movimento do meu osso, eu tenho o movimento do meu músculo e também tenho o movimento do meu nervo. Então, todo o nosso corpo ele vai ter movimentos de máquinas simples e ele vai justamente realizar determinados tipos de trabalho. Então, logo quando você acorda, é bom você colocar o seu corpo em movimento. É bom você fazer alguns alongamentos para você relaxar, para que seus músculos estejam bem adaptados à sua rotina diária. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje sobre máquinas simples, que foi bem legal, e a gente se encontra na próxima aula do Educa PE.